Como é bom estudar a Palavra de Deus. Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, faremos um rápido resumo de 1 Samuel, capítulos 12, 13 e 14. Samuel serviu a Israel desde a tenra idade até envelhecer. Em sua velhice, declarou o fim de sua liderança sob o estandarte da fidelidade. O profeta iniciou como uma criança que crescia diante do Senhor e encerrou seu ministério como um idoso que permanecia fiel diante de Deus. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. 1 Samuel 12, verso 2. Eis-me aqui, foi a sua atitude diante de todos os filhos de Israel para que provassem se algum mal lhe tinha causado. E como Deus, por testemunha para todo o povo, confirmou o caráter íntegro do profeta Samuel. Em suas palavras, Samuel fez um pequeno paradoxo entre a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel. Como um filho mal criado, Israel exigia ver cumpridos todos os seus caprichos, até ao ponto de rejeitar a teocracia e insolenemente exigir um rei. Mas apesar de sua rejeição ao plano divino, se fossem obedientes ao conselho do profeta, seriam bem-sucedidos. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhes atenderdes a vós, não lhes fordes rebeldes ao mandato e seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei, que vos governa sobre vós, será bem. 1 Samuel 12, verso 14. A exortação do profeta Samuel, porém, precisava ser acompanhada de algo visível que desse ao povo um vislumbre dos resultados de suas más escolhas. E o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande medida ao Senhor e a Samuel. 1 Samuel 12, verso 18. Os filhos de Israel haviam aprendido a temer a Deus de forma errada. Seus pecados os acusavam diante de Deus. E, mediante a manifestação do poder do Senhor, não o adoravam, mas dele se escondiam com medo. Rogaram, pois, que o profeta intercedesse por eles. E a resposta de Samuel foi: não tenham medo, mas não se desviem de seguir o Deus de todo o coração. 1 Samuel 12, verso 20. Samuel foi dedicado a Deus desde o ventre de sua mãe, mas também decidiu se entregar voluntariamente ao serviço do Senhor. E sua vida foi uma demonstração de humildade, fidelidade e confiança. Não havia coisa alguma de que o povo pudesse acusá-lo. Todavia, não se tratava apenas de reputação, mas de comunhão com o céu. Antes de ser amigo do povo, Samuel foi amigo de Deus. Samuel não deixou de advertir os filhos de Israel, mas também não ousou deixá-los à sua própria sorte. Antes lhes ensinou o bom caminho, o caminho direito, e intercedia por eles. 1 Samuel 12, verso 23. Era o início do segundo ano do reinado de Saul, e desesperado pela dispersão do povo e pela demora do profeta Samuel, decidiu então agir por conta própria. Mesmo sendo rei, não tinha autoridade sacerdotal para oferecer holocaustos. Saul agiu por impulso e, ao invés de reconhecer a sua falta, culpou as circunstâncias. Assim como seu pequeno exército, sua compreensão acerca da vontade de Deus foi ficando cada vez menor. Ali demonstrou que não se manteria fiel a Deus, mas agiria conforme a pressão do povo e segundo as motivações de seu enganoso coração. Ali o profeta Samuel também proferiu a sentença divina: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 13, verso 14. Diante das ameaças dos filisteus, os filhos de Israel se viram como ratos perante serpentes. Esqueceram-se rapidamente de todos os livramentos que o Senhor lhes tinha dado e iniciaram então uma dispersão sem precedentes causada pelo medo. Contudo, havia um rei que, por sua beleza e estatura, causava admiração e respeito. Onde estava esse belo libertador então? Estava ao lado do povo, igualmente aterrorizado. Quem era aquele homem imponente agora?
um dos ratos de Israel. Será que eu estou sendo muito severo com o rei Saul? Afinal de contas, eu não faço ideia do que seja estar frente a frente com o exército inimigo e irado, e tendo a meu favor apenas uns poucos soldados que não fugiram. Na verdade, tanto a atitude do povo quanto a atitude de Saul não estava longe de nossa realidade nos dias em que nós vivemos. Costumamos transformar problemas em monstros e agir movidos por nossos medos, do que entregar nossos problemas a Deus, que é infinitamente maior do que eles, e confiar que Ele, Deus, agirá em nosso favor. Parece que é mais cômodo nos esconder e disfarçar com as nossas desculpas com o peso das circunstâncias. Foi exatamente isso que fez o rei Saul. Não lhe cabia oferecer sacrifícios, e sim confiar de que o Senhor Deus pelejaria por Israel, não importasse a quantidade de guerreiros que o acompanhasse. Porque quanto menos recursos humanos, maiores serão os recursos divinos. Deus deixa que façamos o que está ao nosso alcance fazer, mas o que foge do nosso controle, só Ele pode realizar. Viver de acordo com a vontade de Deus requer renúncia do próprio eu e confiança em seu poder para vencer, porque sem Ele nada podemos fazer. A desculpa de Saul, como eu disse, forçado pelas circunstâncias, 1 Samuel 13, verso 12, tem sido frequentemente desde a criação do mundo. No Éden, Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Moisés culpou sua língua pesada. Arão culpou a impaciência do povo no Sinai. E você? Sempre temos desculpas para a desobediência. Saul buscou o benefício de Deus da forma errada e ele sabia disso. O coração de Saul o acusava e a única saída era uma desculpa esfarrapada. Enquanto Saul permanecia parado com seus 600 soldados, Jonatas formou uma dupla missionária. Somente ele e seu fiel escudeiro avançaram em direção das tropas inimigas. A fé que movia o coração de Jonatas encorajou seu companheiro. O encorajamento deu certo a ambos e seguiram confiantes na guia divina. O sinal da vitória lhes foi dado por Deus e, com bravura e engenhosidade, surpreenderam aquela primeira guarnição de filisteus, de modo que a terra se estremeceu. 1 Samuel 14, verso 15. Deus agiu tão poderosamente naquele episódio que todos sentiram o impacto do terror de Deus. O rei Saul ficou tão desorientado que dava ordens e depois as desfazia. Houve um verdadeiro tumulto e até o povo que havia se escondido começou a sair também e perseguir de perto na peleja. 1 Samuel 14, verso 22. Agora, imagine passar por uma tamanha aflição e desgaste físico e ter que ficar ainda em jejum. Na verdade, não era um jejum, e sim mais uma ordem sem cabimento de Saul. Um juramento de que ninguém comeria nada durante o dia inteiro. Só que o povo se achava exausto ao extremo. 1 Samuel 14, verso 31. Primeiro, Jonatas desconhecia o juramento feito pelo seu pai e comeu mel. E logo após, tamanha era a fome do povo que tomaram do despojo e ovelhas, bois e bezerros, os mataram no chão e os comeram com sangue. 1 Samuel 14, verso 32, como se fossem animais selvagens. Que cena horrível não deve ter sido aquela. Misericórdia, Senhor. Resultado do juramento insensato do seu líder, o próprio rei. Diante daquela vitória sobre os filisteus, Saul traçou um novo plano de guerra, só que desta vez o sacerdote se antecipou e convenceu Saul a consultar o Senhor. Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. 1 Samuel 14, verso 37. Concluindo que o silêncio de Deus era o resultado do pecado de alguém, resolveu lançar sorte sobre o povo. O fato de Jonatas ter comido mel, descumprindo o juramento do seu pai, lhe custaria a vida, não fosse pela intercessão dos soldados ao reconhecer que foi Deus quem fez Jonatas sair vitorioso daquela peleja. Na tentativa de mostrar ser um grande líder, Saul esqueceu do supremo líder, o Deus Todo-Poderoso. Jejuns, sacrifícios
e disciplina fazia parte do contexto religioso, mas foram utilizados para fins equivocados. Deus nos chama para vivermos a sua vontade e sermos uma bênção para o mundo, mas sempre em conformidade com os princípios sagrados que foram estabelecidos por Ele em sua própria palavra. Que eu e você, no dia de hoje, possamos fazer de tudo para fazer a vontade de Deus em conformidade com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe!